Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto e último episódio da série Aprenda Mais sobre Jejum. E hoje nós vamos falar sobre a aplicação do jejum nos dias de hoje. Venha conosco. Bom, no primeiro episódio nós vimos a parte conceitual do jejum, os tipos, o tempo que se praticava jejum. No segundo episódio nós vimos sobre a aplicação do jejum, o uso do jejum na Antiga Aliança. No terceiro episódio vimos a aplicação do jejum no Novo Testamento. E se você não assistiu esses episódios, eu te convido a assistir, porque será enriquecedor para o seu conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a aplicação do jejum em nossos dias. E eu quero me permitir, nesse início, fazer uma avaliação pessoal. Nós temos visto a aplicação do jejum como sendo algo muito religioso, um ritual, algo que está sendo praticado de uma forma sem entendimento. Por muitas vezes, assim pratiquei. Por muitas vezes, assim ensinei. Porque existe uma tradição, uma espécie de doutrina no meio cristão, de que o jejum vai tocar o coração de Deus, de que o jejum vai mover os céus, de que o jejum vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida uma bênção, uma transformação, um milagre. Mas precisamos pensar um pouco sobre isso. Em todos esses episódios do Aprenda Mais, eu fiz questão de cada versículo que nós lemos trazer um contexto maior além daquele versículo, onde em todos eles deixou muito claro de que o jejum diz respeito a nós muito mais do que a Deus. Os verdadeiros motivos e aplicações do jejum diz respeito a nós mortificarmos a nossa carne, darmos oportunidade para a fé nos mover, para deixar as nossas incertezas, dúvidas, aflições de lado. E agora tem um tempo, tem um momento, um espaço, uma oportunidade para que o Senhor venha colocar uma palavra nos nossos corações, venha acender nos nossos corações aquilo que já está lançado profeticamente pela palavra nas nossas vidas. O jejum, ele nos aproxima de Deus. Em muitos versículos nós lemos que as pessoas tinham uma vontade de estar próximas de Deus e por isso jejuavam. E é muito lindo quando a gente entende que quando nós praticamos o jejum, nós estamos matando a nossa saudade de Deus. Nós queremos estar pertinho a Ele. O nosso espírito declara a saudade que temos dEle. E quando jejuamos, matamos essa saudade, deixamos as coisas desse mundo de lado e estamos mais próximos do nosso Criador. O jejum ele não pode ser visto como um sacrifício, uma autoflagelação. Todo sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Nós vivemos pela graça, pelo amor, com o entendimento de que como filhos nós temos o direito a gozar de tudo aquilo que o nosso Pai já conquistou e já nos entregou. Existe um termo na minha pesquisa sobre jejum que eu encontrei que fala autofagia, que é um processo em que eu não sou especialista, mas diz respeito a um processo em que as células começam a comer umas às outras. E existe uma linha da medicina que diz que esse processo é muito aceitável, que é interessante. Mas como eu disse no primeiro episódio, nós não queremos nos envolver na medicina, nós queremos ficar e nos deter a aspectos bíblicos. Se você jejua hoje para emagrecer, esse contexto não é bíblico. Você pode jejuar por qualquer outro propósito, mas não levantar uma bandeira dizendo que enquanto cristão você jejua. A princípio, deixa eu te lembrar, os fariseus levantavam essas bandeiras, levantavam isso e traziam como um mérito. E o próprio Jesus respondeu para ele, dizendo, se for esse o seu interesse, fique tranquilo, que você já está sendo visto pelos homens. O jejum, ele não é regime. O jejum, ele não traz um mérito especial do céu sobre a sua vida. O jejum aproxima você de Deus. É você abster-se de algo que é muito bom para receber algo ainda melhor, para ter contato com algo precioso, algo especial, que é a presença de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Aí sim, na presença dele, em contato com ele,
todas as coisas que nós precisamos e desejamos serão manifestas, porque na intimidade com o Pai, em unidade com o Pai, reconhecendo como filhos o Pai que temos, as coisas acontecem nas nossas vidas. Acredito pessoalmente que o Espírito nos move para um tempo de jejum, tempos determinados, algumas vezes um jejum intenso, outras vezes estamos tão plenos, tão em comunhão com o Senhor, que aquela obrigação de jejum como prática diária não se faz tão necessária. Mas a minha oração nesse Aprenda Mais é para que tenha ficado o entendimento ao seu coração de que você é livre para jejuar, mas não com um propósito pessoal de mover o coração de Deus, mas você se colocar contrito, humilhado na presença dele, reconhecer a necessidade de estar perto dele, matar a sua saudade, desfrutar desta presença do Pai. Quando nós jejuamos, nós devemos sim nos alimentar, mas de um pão espiritual, de um momento de comunhão e de intimidade com o nosso Pai. Nós devemos sim, enquanto jejuarmos, ter fome, mas fome de Deus, de estar próximo a Ele. Queridos, eu defendo muito severamente nos dias de hoje e vejo confirmações bíblicas de que o jejum, sem a oração, sem um tempo determinado, acaba sendo algo religioso nas nossas vidas. De que adianta você se abster do seu eu, se abster do seu corpo, de coisas gostosas, parar de comer e não ter a contrapartida de tempo e comunhão com Deus? Eu creio que nos nossos dias o jejum está muito relacionado a um tempo de busca, a um tempo de procura, a um tempo de encontrar a Deus, a um tempo de ver a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. E para isso precisamos ter tempo de busca. Ore ao Senhor para que o Espírito Santo lhe direcione nos seus jejuns, para que saia de mim e de você ambições, causas pessoais que diz respeito apenas a nós, mas que possamos querer ter o desejo de estar com Ele. E enquanto estamos com Ele, o propósito de tudo será cumprido, a revelação de tudo virá sobre as nossas vidas e nós iremos nos alimentar desse pão vivo que é a palavra de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra é uma prática que precisa ser vivenciado por um cristão da modernidade. E as dúvidas sobre o tempo de jejum, a forma como jejuar, o próprio Espírito irá lhe direcionar. Se você tem dúvidas sobre isso, procure a equipe pastoral, procure um pastor amigo seu para esclarecer tudo isso, mas eu quero encerrar aqui, lhe encorajando, motivando a você no Espírito a buscar em Deus um tempo que será precioso para você ler a palavra, para você orar e para você jejuar, se abster de alimentos por um tempo determinado, com um propósito específico de matar a sua saudade de Deus, de estar próximo com Ele, de andar lado a lado com Ele e de viver as revelações que Ele tem para te entregar. Todos os momentos em que o povo de Israel, na antiga aliança e na nova aliança, jejuaram, sobretudo houve o propósito de humilhação, de reconhecer que a natureza humana, por si só, não tem capacidade de fazer muita coisa, de que precisamos de algo divino, de algo celestial, e somente na presença dele, somente estando com ele, é que nós viveremos a plenitude dos nossos sentimentos. Muito obrigado pela sua participação e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Se você gostou desse estudo, compartilhe com as pessoas, familiares, colegas de trabalho, amigos da igreja, incentive a eles a oração, a busca do Senhor, a leitura da palavra e a um jejum consciente para estar próximo do nosso Deus. Um beijo no seu coração. Aprenda mais.